Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de investimento. O intuito é passar a notícia que saiu e educar através do meu processo de tomada de decisão. Bom vídeo. Aproveitar que saiu a matéria no Valor Econômico para te explicar do que se trata um fundo de Private Equity. Hora do show, porra! A maneira mais simples para explicar do que se trata o PE é a seguinte. Sabe um fundo de ações normal em que o gestor e a equipe seleciona as empresas listadas na bolsa, pois acreditam na valorização das mesmas, tipo um Alasca, um Brasil Capital da vida? Então é a mesma lógica, só que no PE é um fundo que investe em empresas ainda não listadas na bolsa, ou seja, empresas menores. Simples assim, fundo que investe em empresas de capital fechado. E nessa notícia aqui, a XP mostra como tem sido disruptiva nesse segmento. Para quem não sabe, esse tipo de investimento era apenas para as pessoas super hiper ricas, em que o ticket mínimo para entrar num fundo desses chegava no patamar do 1 milhão. A XP foi lá e democratizou esse tipo de investimento, tornando mais acessível, que inclusive eu acabei entrando na pessoa física. Acredito que o grande diferencial foi diminuir o aporte mínimo para esse tipo de investimento para R$150 mil. Sei que não é acessível para todo mundo, mas pelo menos já diminuiu bastante comparado com os tradicionais. Mas o diferencial mesmo foi nessa outra cota de 150 mil. Um outro ponto bastante relevante é o prazo de resgate nesse tipo de investimento. Quando falamos de fundos de ações normais, aqueles que a gente encontra na prateleira das corretoras, o prazo de resgate em média de 30 dias. Isso porque as empresas estão listadas na bolsa e têm maior liquidez. Então é só botar a ordem e já era. Claro que não é tão simples assim, mas deu para entender, né? E só abrindo um parênteses aqui, apesar dos fundos de ações terem resgate de 30 dias, é o que eu sempre falo, você está investindo em empresas e tem que ter um horizonte de anos, 10 anos ou mais. Pena que muita gente não tem essa consciência, mas enfim, fecha parênteses. Nos fundos de PE, o prazo médio de resgate é de 10 anos. Porra! Tudo isso? Isso porque nesse período a equipe do fundo tem um baita trabalho. Selecionar qual que vai investir, qual que vai deixar de lado, as que investiu, ajudá-las a crescer, a prosperar, para depois pensar no processo de saída, de venda, que aí sim vai trazer o retorno para os investidores. Ou seja, é um trabalho todo minucioso com N peculiaridades. E a empresa que é investida por esse fundo não só ganha o dinheiro, mas também todo o conhecimento, know-how e ajuda desses profissionais desse fundo para ajudar a crescer. É o famoso Smart Money, dinheiro com inteligência. E a expectativa desse fundo aqui é investir em torno de 6 a 10 empresas do ramo da saúde, educação, financeiro, talvez consumo, com ticket médio em torno de 100 a 200 milhões cada uma. E o fundo, só para você ter uma ideia, captou em torno de 1,2 bi com mais de 5 mil investidores. Ou seja, pulverizou bastante. Bom, voltando para a questão do prazo, para mim super tranquilo deixar por 10 anos. No entanto, a XP, pensando nos investidores que ainda não têm estômago, não estão acostumados a deixar o investimento por tanto tempo, ela reduziu o prazo de resgate desse fundo para 8 anos. E os cotistas ainda têm a possibilidade de resgatar uma parte do valor no 4º ano. Claro que vai ter um pênalti aí, mas existe essa possibilidade. E eu particularmente dificilmente farei esse resgate, porque aplicar nesse tipo de investimento pensando em poucos anos é surreal, não faz sentido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vai que me acontece alguma coisa e eu preciso pelo menos ter essa possibilidade. Agora eu vou explicar meu racional de investimento, o que me fez aplicar nesse fundo. Reforma da Previdência aprovada, acredito que as outras reformas que estão na agenda vão acontecer. A Selic lá embaixo, em torno de 4%, então aqueles investimentos de renda fixa que rendiam cerca de 1% ao mês, já é coisa do passado, a gente precisa correr um risco maior para buscar maiores retornos. Sei que o Brasil também não é nenhuma Suíça, é uma caixinha de surpresa, também tem o mercado externo que também está meio nebuloso, mas na minha visão, para eu conseguir bons resultados no longo prazo, 10 anos ou mais, é na renda variável e não na renda fixa. E como diversificação, acredito que faça muito sentido, porque não tinha nenhum investimento nessa categoria de empresas de capital fechado. Então, separei uma parte do meu patrimônio que sabia que não vou utilizar nem no curto nem no médio prazo e resolvi alocar na janela que abriu. Por ser um fundo atípico, há uma janela pontual de entrada, diferente dos demais fundos tradicionais em que você entra a qualquer hora. Importante, quem me segue sabe que eu sempre prego a ideia de saber quem que é o gestor e a equipe. E aqui não foi diferente, eu fui saber quem estava por trás desse fundo. E o grande nome por trás é o Chu. Isso mesmo, Chu, fera que já trabalhou mais de 20 anos nesse segmento de Private Equity. Lá em 2010, quando ele trabalhava na Eggs, ele foi o responsável em investir na XP naquela época. E hoje a gente viu o sucesso que a XP virou, sem contar outros casos de sucesso dele. Claro que ele não acerta todas, mas a maneira como ele apresentou os erros e o que ele aprendeu disso tudo, meio que acabei aprovando ele como gestor.
E quem não sabe, ele já estava aposentado, tinha colocado o burro na sombra. Só curtindo a aposentadoria, relax, até que o Ben Shimao fez o convite para ele tocar esse fundo. E a primeira ideia era seguir o modelo tradicional, o que o Shu não curtiu muito, seria fazer mais do mesmo e ele queria algo mais disruptivo, até que ele propôs esse novo modelo. E uma outra coisa que eu procurei saber é se o Shu vai entrar com o próprio dinheiro nesse fundo, para saber se ele tem um skin in the game, pele em jogo, para ver se de fato ele acredita nesse projeto para ganhar dinheiro. Ele acabou informando que sim, mas não falou o quanto. E o quanto aqui não é que eu queira saber o valor exato de quanto ele colocou, mas seria bacana o percentual do seu patrimônio, porque se ele colocou 0,1% do total que ele tem é uma coisa, se ele colocou 5, 10, 20% é outra coisa, né? Mais pele em jogo ele vai estar. Mas também sei que ele já tem uma certa idade e no momento de vida mais avançado, não faz muito sentido congelar uma parte relevante do seu patrimônio por 8 anos. Mas enfim, uma pena que ele não falou, mas bola pra frente. Para fechar, são produtos como esse, entre outros, como o da Redpoint com a XP, que foi um fundo para investir em startups, também com valor mínimo mais acessível, que torna a XP hoje a melhor corretora para mim e para eu ajudar meus clientes. Sei que ela não é perfeita, tem N pontos de melhoria, a parte de tecnologia, a parte do home broker que às vezes trava, mas colocando na balança todos os prós e contras de todas as corretoras, na minha visão, ainda é a melhor corretora. Não necessariamente é melhor para você, porque você pode ter outras necessidades. E aí cada corretora atende seu nicho. Inclusive o grupo XP tem 3 corretoras, a XP, a Rico e a Clear, cada um para um nicho diferente. Bom, espero que você tenha entendido do que se trata um fundo de Private Equity, que nada mais é um fundo que investe em empresas de capital fechado. Claro que são empresas menores, o risco é maior, mas é para conseguir retornos mais satisfatórios. Muito obrigado, qualquer dúvida deixa aí embaixo, valeu, até mais.